Quem foram os hebreus? O povo hebreu é um povo nômade de origem semita que vem de vários povos. Praticam a agricultura, o pastoreio, o artesanato e o comércio. Tem por base social o trabalho de escravos e servos. A história dos hebreus tem início em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, e seu registro histórico se baseia principalmente em relatos bíblicos do Antigo Testamento. O nome hebreu tem como significado do outro lado do rio Eufrates, porque a base de seu povoado atravessou o rio com o objetivo de se instalar nas terras de Canaã. Eles originam-se na Palestina, localizada entre o deserto da Arábia, Líbano e Síria. Quem foi Abraão? O primeiro hebreu foi Abraão. Abraão, que significa pai da multidão, foi o primeiro patriarca da Bíblia e dele se reclama filhos, todos crentes de 3 grandes religiões, nomeadamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No judaísmo e no islamismo, a crença é que existe apenas um Deus. No cristianismo é que acreditam que Jesus Cristo é Filho de Deus. Abraão fez um acordo com Deus e em troca recebeu a ordem do Senhor de abandonar suas terras e se estabelecer nas terras de Canaã. O trato que Abraão fez com Deus era que os hebreus tinham que renunciar todas as religiões que acreditavam em mais de um Deus e adotar aquela que acreditasse em apenas um. As terras de Canaã. As terras de Canaã eram muito ricas e férteis. Com isso, havia muitas disputas pela sua posse. Canaã era localizada entre 2 reinos importantes, do Egito e da Babilônia. Para os hebreus, Canaã era a terra prometida, pois para eles Deus as tinha concedido. Os patriarcas. Patriarca era o homem-chefe de uma família. Davam leis e tinham poder religioso. Quando um patriarca morria, quem o substituía era o seu filho primogênito. Genealogia dos patriarcas. Cultura dos hebreus. Na cultura hebraica, os hebreus se destacaram por sua religião e pelas contribuições na literatura. Comemoravam a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculos. A Páscoa relembra a saída do Egito. O Pentecostes a entrega dos 10 mandamentos e Tabernáculos a volta do Egito. Quem foi Moisés? Moisés, líder religioso, legislador e profeta, a quem Torá é atribuída, é o grande libertador dos hebreus. Moisés libertou os hebreus da escravidão do Egito e os conduziu pelo deserto durante 40 anos. Os 10 mandamentos eram um código de conduta para os hebreus, pois acreditavam que eram como um teste para o sucesso nas terras de Canaã. Jerusalém. Davi se tornou rei de Canaã depois de derrotar Golias, trazendo novamente a paz para Jerusalém. Canaã estava cercada por assírios, babilônios e egípcios, que começaram a invadir, pois eram muito ricas e férteis. Primeira diáspora. A primeira diáspora é a separação das 12 tribos em 2 reinos, Israel e Judá. Israel foi tomado pelos assírios e seus habitantes foram deportados para diferentes partes do Império Assírio. Já o reino de Judá sobreviveu até 586 anos antes de Cristo, quando os babilônios invadiram e dominaram o reino. A diáspora só se findou em 1948, quando a ONU criou o atual Estado de Israel.